Hoje a gente está aqui com a seguinte dinâmica. A proposta é, a gente apresentou as contas, as pessoas tiveram acesso durante esse último mês de todo esse material. Aqui estão as caixas com os documentos comprobatórios, nota fiscal, tudo, extrato bancário, todos os documentos comprobatórios do que a gente apresentou. Então, a dinâmica que a gente está propondo para essa Assembleia é que a gente abra para tirar dúvidas, né? As pessoas tiveram acesso às informações, isso deve ter suscitado dúvidas. A gente abra para tirar dúvidas, o número X de intervenções, e a gente parta para aprovação ou não das nossas contas. Primeira questão. O valor declarado como saldo devedor de greve de 2011, na apresentação de contas feita no jornal número 972, de outubro de 2011, na página 2, diz que o saldo devedor é de R$ 128.469,96. Já o valor declarado hoje no jornal é de R$ 257.751,52. Eu queria saber a que se deve a diferença, de fato, né? Já que em 2011 houve a apresentação de contas do fundo de greve e é diferente. A greve de 2011 iniciou com um fundo de R$ 268.900,58, sendo um saldo inicial de R$ 17.040, mais o fundo de greve arrecadado de 0,5%, que equivaleu a R$ 251.880. E os gastos somam um total, segundo consta no último jornal, de R$ 472.033. A diferença entre esses valores, né, tirando o gasto e o que foi arrecadado, né, dá uma diferença de R$ 203.133. E aí eu queria saber por que o valor a ser recuperado na greve de 2011 é de R$ 259.751,52, como informa o jornal. Porque nos 3 meses de greve de 2011, o jornal do sindicato foi pago com dinheiro do fundo de greve, não com dinheiro regular do sindicato destinado mensalmente para isso. Eu queria que isso fosse esclarecido também. Inclusive, a mesma editora que teve valores altos pagos, mesma gráfica, gráfica editora, que teve valores altos pagos ainda na greve de 2011, eu queria que esclarecesse também a que se refere esses valores, pagos R$ 13.070 em 10 de 7 de 2012 e R$ 15.610 em 14 de 8 de 2012. A mesma empresa a quem foi pago os valores do jornal de 2011. Também queria saber por que o valor de R$ 49.574,11, que na prestação de contas aparece como devendo ser recuperado na conta 306.013/6, não aparece na prestação de contas de 2011, que ele não aparece, de fato. Né? Na prestação de contas você vai avaliar toda a prestação lá, os valores detalhados, ele não aparece esse valor. Eu queria saber a que se refere. Porque em 2012 entrou um valor de R$ 9.403,45 referente ao ticket de alimentação, e em 2011 não é declarado nenhum valor referente ao ticket de alimentação. E aí, por último, eu queria entender também por que em 16 de 7 de 2012 foi pago R$ 45.000 diante de custo a 125 pessoas para caravana, quando o próprio jornal do CIFERJ, número 999/8, que a gente está no 999/18, né, tinha 10 jornais atrás, diz que foram apenas 108 servidores e não 125. Né? Eu daria um valor de, ao invés de R$ 38.880. Com esse esclarecimento, esse foi o emprego. Dia 21 de julho, está na conta normal do sindicato, lançado esse valor, em nome de ICA Empresa Imobiliária Limitada. Esse mesmo valor cota está no fundo de greve. Está aqui no fundo de greve, está aqui confirmado na Valéria, confia? Está lançado também na conta normal do sindicato, dia 26 de 7, em nome de Mônica Simone, valor de R$ 700. Esse mesmo valor está no fundo de greve. Bom, esse problema já surgiu no 7º Congresso. E no 7º Congresso, o debate que se fez é que se isso seria resolvido. A apresentação desse valor duplicado, aí não adianta a gente ficar dizendo que não existiu, caracteriza, no meu entender, fraude. Porque no momento que você registra 2 despesas
do mesmo documento, sem justificar, a caracterização disso não dá para dizer que é erro, porque já ocorreu anteriormente. Então, estou apresentando para o plenário, já que existe dentro dos balancetes, vocês vão olhar aí, em junho, julho, agosto, setembro, uma compensação de dinheiro do fundo de greve. Ok. A gente vai passar para a Márcia. A Márcia é a profissional que cuida de toda a contabilidade do sindicato, junto com a parte financeira do sindicato, junto com a empresa que cuida da contabilidade. Então, nós vamos agora abrir para tirar as dúvidas e apresentar as explicações. Eu vou fazer um esclarecimento separado. Primeiro eu vou falar sobre a construção, como é que foi a dinâmica de trabalho adotada para a construção da planilha Fundo de Greve 2011 e depois eu vou falar sobre 2012. Bom, no ano de 2011, a gente teve uma greve super extensa e também teve uma discussão super extensa sobre a questão da aprovação do fundo de greve. O que ocorre? A greve se iniciou em 14 de junho de 2011 e o fundo de greve só foi aprovado depois de inúmeras discussões. O valor só entrou efetivamente na conta do sindicato em setembro. Ou seja, mês de junho, mês de julho, mês de agosto, a greve acontecia e ela tinha que ser paga, os gastos de greve tinham que ser pagos. E esses gastos foram pagos pela conta principal do sindicato, que é a conta 306.013.6. Ao entrar o valor do fundo de greve, nós fizemos a abertura de uma conta específica para separar o dinheiro e não misturar com o valor de arrecadação do sindicato. Em 2011, no dia 14 de junho, a gente fez a abertura da conta 306.013.26, fundo de greve específico, para entrar o crédito relativo. Bom, o que acontece? Nós podemos perceber ao longo do demonstrativo que as despesas foram superiores ao valor arrecadado. Logo, isso gerou um valor a ser recuperado. E quando é que é feita a recuperação do valor a ser recuperado, se a origem do recurso é fundo de greve? Quando for aprovado um novo fundo de greve, e aí esse valor tem que ser recuperado do novo fundo de greve, tá? As despesas estão na pasta disponível para ser confirmadas uma a uma, com cópias separadas. A gente pode ver isso depois da parte. Em 2012, qual foi a dinâmica adotada? Foi diferente da de 2011. O fundo de greve, na greve de 2012, ele foi aprovado na primeira assembleia que deflagrou a greve. Ou seja, começou a greve, se aprovou 1% da arrecadação sobre os técnicos administrativos mais os docentes, que gerou praticamente uma segunda arrecadação para poder pagar as despesas de greve. No dia 5 de junho de 2012, nós fizemos a abertura também de uma conta específica, separada, tá? A conta de 2011 foi encerrada, e o valor foi transferido para a conta 306.013.6 até aguardar a recuperação em 2012. Em 2012, entrou a arrecadação do dia 3/7. No dia 3/7, efetivamente, nós recebemos o crédito de 1% sobre docentes e técnicos administrativos de 776.521,21, tá? E a partir do momento que o valor entrou nessa conta específica, os pagamentos relativos à greve passaram a ser processados e pagos através dessa conta separada. Nós temos os extratos disponíveis para quem quiser ver, assim como também temos todos os comprovantes por data de gasto e tudo efetivado. Bom, eu quis explicar a diferença de dinâmica para vocês poderem entender. Agora eu vou responder pontualmente
as perguntas da companheira. Qual é o nome da companheira que me deu o papel aqui? Valéria. Bom, a Valéria fez a pergunta sobre o valor declarado como saldo devedor de greve de 2011 na prestação de conta feita no jornal 972. Queria destacar, Valéria, que essa prestação de conta aqui, ela foi uma prestação de conta parcial. E a gente faz notas explicativas dizendo, inclusive, que alguns gastos não tinham sido computados ainda. Se você der uma olhadinha naquela nota explicativa, você vai ver que algumas despesas a gente ainda não havia recebido porque o pagamento foi faturado. Logo, aquele fechamento parcial era naquele momento. Quando encerrasse as despesas de greve, a gente teria que publicar o final. Tá? Essa é a resposta da primeira pergunta. Por isso que para você aqui, você faz a pergunta de ter gerado uma diferença entre o valor informado no jornal e o valor declarado no último jornal. A diferença se dá disso, em função de algumas despesas que chegaram depois, mas que eram relativas à greve. Bom, com relação à segunda pergunta, a greve de 2011 iniciou com o fundo de 268.958. Aí você explica a composição de 268.958, que seria o saldo inicial de 17.040, né, tem até um quadro explicando da onde saiu aqueles 17.40, e a entrada do fundo de greve, que é o valor arrecadado pelo CIAP de 0,5% sobre os técnicos. Tá? A diferença entre esses valores seria 203. Não seria, porque se você pegar e fizer o somatório e ver a diferença, você vai ver que vai bater com menos 257,751,52, porque a primeira recuperação do valor para a conta 306.036 foi no ato de entrada do valor lá atrás. Entrou o repasse, foi para a conta 306.013-2, fundo de greve, e depois saiu dessa conta e tem que retornar a conta do Sinferno, porque o valor arrecadado foi inferior às despesas oferidas. Logo, isso gerou um saldo devedor a ser recuperado no exercício 2012. Terceiro, se você consultar a planilha de 2012, no dia 14/8, a gente fez uma TED para 3 gráficos, editora, nota fiscal 671, e que tem computado 15.610 que são relativas a jornais. Em 2012, o valor que é pago, parece que é pago pela atenção, né? Então, o valor que é pago é referente a isso. 4. Por que o valor 49.574,11, que na prestação de contas de 2012 aparece como devendo ser recuperado na conta 306.013,6 e não aparece na prestação de 2011? Bom, Valéria, porque são dinâmicas diferentes. Em 2011, o fundo de greve ele só foi aprovado muito posterior. Em 2012, o valor do fundo de greve foi anteriormente. Então, o que acontece? Vou pegar aqui o esclarecimento aqui. Inicialmente, os gastos de junho, parte deles foram pagos pela conta 306.013,6, porque o fundo de greve foi aprovado no CIAP de junho, 1%, que só entra para a gente na conta no início de julho. Só que tem despesas que precisam ser pagas. Então a gente foi pagando pela conta principal do sindicato até entrar o crédito do fundo de greve, que aconteceu no início de julho. No início de julho, entrou o CIAP com o valor da arrecadação e o valor do fundo de greve, imediatamente a gente separou. O que é arrecadação do sindicato ficou na conta 306.013,6. O que é arrecadação específica do fundo de greve foi imediatamente transferido para a conta com destinação específica, que é a conta 58.281-6. Tá? Então, a partir do momento que entrou o valor, entrou o crédito, a
a gente começou a fazer os pagamentos pela conta específica do fundo de greve. Então, de 1º de junho, no demonstrativo, até o dia 5/7, mais ou menos, a gente fez pagamentos pela 306-013,6. A gente começou a fazer pagamentos no próprio dia 7, depois a gente já fez a TED enviada para a Fazula, pagar os 15% da arrecadação extra, a gente já fez na conta específica. Sexta pergunta. Os valores de 13,070 pagos em 10 de 7 de 2012 e 15,610 pagos em 14 de 2012, a empresa 3 Gráfica e Gráfica Editora são referentes aqui em material. Curiosamente, a mesma gráfica que recebeu os valores dos jornais de 2011. É porque essa gráfica é a gráfica que presta serviço para nós. É a gráfica que roda os nossos jornais. Por isso, todos os meses, olha só para entendimento, todos os meses a gente costuma pagar as notas aos nossos fornecedores. Um dos nossos fornecedores responsáveis pelo jornal, a edição do jornal, é a 3 Gráfica. É com a 3 Gráfica que a gente faz. É com a 3 Gráfica que a gente tem uma relação com o Cinto Ferro de prestação de serviço. Eles é que rodam o nosso jornal. Eles não fazem esse tipo de serviço para nós esporadicamente. É habitual, é frequente. Se pegar todos os movimentos, vai estar lá pagamento a 3 Gráfica. Bom, porque em 2012 entrou um valor 9.413 referente a ticket de alimentação e em 2011 não era declarado nada parecido. É porque, diferente de 2000, a dinâmica de 2012, a gente teve o cuidado, inclusive, de separar, dessa vez em 2012, para ficar mais claro, mais transparente, a gente desmembrou o pedido de vale alimentação, de ticket de alimentação, que era distribuído ao comando local de greve. Diferente do que a gente fez no ano passado, que a gente fez um pedido junto com o que é distribuído, no caso, para o funcionário. Dessa vez a gente separou para ficar mais evidente, mais aberto a despesa, que era relativo ao comando local de greve. Porque em 16/7 pagaram 45 mil de ajuda de custo de 125 pessoas para a caravana Marcha Brasília, quando no próprio jornal, página 3, foram 108 servidores. O valor deveria ser 38.800. O que acontece? Às vezes, quando você faz o cheque para pagar a ajuda de custo, a gente trabalha com o número total que tem nos ônibus. E aí, quando é enviado ônibus, faltam pessoas, ou as pessoas não vão, a gente faz o depósito do valor da diferença na conta do sindicato. Então, certamente vai ter a diferença do 38.800 e mais um depósito que vai casar, que vai somar e vai bater 45 mil. Entendeu? Todos os questionamentos colocados foram respondidos. O Francisco, exatamente o que ela colocou, sobre a dubiedade das colocações, é porque aparece lá em cima, antes de entrar a receita do fundo de greve, e quando entra a receita tem que aparecer de novo porque está descontando. Uma coisa é a visão financeira, como se gasta o dinheiro. A fonte de entrada, a origem do recurso, ela é única, é SIAP. SIAP que vem de quem? SIAP que vem do ativo do aposentado. Tá? É isso. A origem é essa. Como é feito? O gasto é feito, a gente prepara o material e manda para a contabilidade. A contabilidade, ela contabiliza. Isso que está aqui apresentado é um demonstrativo financeiro com cópia dos documentos de como foi gasto. Esse comprovante aqui, ele não foi lançado em duplicidade. Ele só está explicando como foi lançado. Ele foi usado, ele inclusive tem um carimbo para diferenciar das despesas operacionais do sindicato. Ele foi separado para isso, tem um carimbo vermelho que sinaliza que esse valor aqui, ele tem que ser computado como um gasto para fundo de greve. Tá? Mas a forma de entrar o dinheiro é uma só. A diferença é que uma coisa é a visão contábil que se tem, que é o balancete organizado de forma
atender às normas que a contabilidade prevê, e outra coisa é um demonstrativo financeiro explicando aberto, explicando despesa nominal dia a dia. Isso não configura duplicidade de lançamento. A contabilidade ela não lançou isso 2 vezes. Isso aqui é só um demonstrativo. Com todos os esclarecimentos feitos, a gente pede que as pessoas que estão aí fora entrem para a votação. Por favor, o crachá voltado para frente. Todos os que aprovam as contas de eles, sindicato, que é 2010, 2012, por favor, levantem o crachá. Obrigada, podem baixar. Todos os que aprovam a proposta do Francisco de rejeição das contas, por favor, levante o crachá. Muito obrigada. Abstenções? Obrigado. Com 2 declarações de votos, estão aprovadas as contas de 2010 e 2012. Da Assembleia anterior. Eu queria que este plenário verificasse com melhor qualidade a proposição que foi feita na Assembleia anterior, obviamente com interesses que a gente questiona, de que membros dessa atual gestão não pudessem se candidatar a uma próxima pleito eleitoral. O recurso de votação é que a gente derrube essa cláusula de barreira que foi imposta na Assembleia passada. Então, em regime de votação, tem companheiros que concordam com a proposta do Fortunato. Por favor, levante o crachá. Companheiros contrários? Abstenções?